Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um acessório que eu acho que é indispensável para quando você quer viajar. Se você quer percorrer maiores distâncias, aí um acessório que vai te ajudar demais a passar o tempo e questão de segurança, comunicador. O nosso é esse aqui, da Lexin. Então, se você está curioso para ver como ele funciona e saber a nossa opinião, confere o vídeo. Então, como eu falei para vocês, o nosso comunicador é esse aqui, da Lexin. Posso mostrar ele aqui também. A gente comprou esse comunicador da China, então ele é um comunicador com um custo-benefício excelente. Ele é um dos mais baratos que a gente encontrou. Na época que nós compramos, foi pago aproximadamente R$300 no par. Então, os dois comunicadores saíram aproximadamente R$150 cada, né? Eu até demorei bastante para gravar o vídeo dos comunicadores, porque eu queria utilizar bastante eles antes de traçar algum comentário, né? Eu queria ter uma opinião bem mais formada sobre isso. E agora a gente já utilizou ele aí por 3 anos e meio aproximadamente. Inclusive, talvez dê até para ver, eles já estão mais judiadinhos um pouco, né? Porque a gente realmente usou bastante eles. E o veredito é o que eu falei no começo do vídeo. Eu acho que é um acessório essencial. Ainda mais você falando nesses comunicadores chineses que são relativamente baratos, perto aí dos Pektoks, Scala Rider, Sena, que são comunicadores muito caros, né? Comunicadores assim, custando mais de R$1.000, bem mais inclusive alguns deles, e funcionam super bem esses chineses, tá? Óbvio, não são os melhores, os Scala e tudo mais, eles têm algumas funcionalidades a mais, eles funcionam talvez um pouco melhor. Mas olha, esses aqui não deixam nada a desejar. Esse aqui, como que ele funciona? Eu consigo conectar mais 4 comunicadores em cada um, então ele tem o botão aqui, deixa eu mostrar para cá. Ele tem aqui B, C, D e E, então eu consigo parear com cada um desses botões uma pessoa. Por exemplo, eu posso deixar a Lívia aqui, eu posso conversar com um piloto de outra moto nesse outro comunicador, com outro piloto, com outra garupa que seja, né? E por que eu acho que isso aqui é um acessório essencial? Primeiro, é muito mais gostoso você viajar conversando ou até mesmo ouvindo música, que ele possibilita isso. Então você consegue conectar no seu celular e aí você consegue ficar tocando música no seu celular e ouvindo no comunicador. Ou você pode deixar o seu GPS conectado no celular e aí todos os avisos sonoros que o GPS for dar, ele vai avisar para você no comunicador também. E assim, quando você está viajando você e a sua garupa, é bacana ficar batendo um papo ali, falando sobre a paisagem, conversando, a viagem fica muito mais prazerosa. Porém, quando você está viajando em grupo, eu acho que isso é muito melhor, por N motivos. O primeiro deles, e assim, mais marcante, é a questão de segurança. Por quê? Por exemplo, eu viajo muito com o Gustavo, que vocês com certeza conhecem aí do canal, né? O Gustavo que tem a S1000XR, que inclusive vou deixar um card aqui, ó, já pro link, para quem não acompanha esse vídeo da moto dele, vou deixar um card aqui. E ele tem um comunicador também, desse modelo, dessa marca, a gente pareou os comunicadores. Quando estamos viajando em duas motos, eu, a Lívia, o Gustavo e a Brina, é muito bom eu ficar falando com outro piloto por questão de buraco na pista, qualquer tipo de perigo, lombada, ultrapassagem, todo tipo de assunto. Às vezes, o piloto que está mais na frente, por exemplo, atrás de um caminhão, você não consegue ter tanta visibilidade se você consegue ultrapassar ou não. E o piloto que está mais atrás, ele consegue ver mais longe. E aí ele fala, cara, pode ir embora. E aí você já tem mais segurança para fazer a tua ultrapassagem. Ou quando da frente está fazendo uma ultrapassagem, o de trás está vindo, você fala, ó, tá tranquilo, pista livre, pode continuar vindo sem perigo e tudo mais. Outra coisa, vamos parar em tal lugar para combinar parada, para abastecer, para fazer um lanche, para tirar uma aguinha do joelho. O comunicador é uma mão na roda, é indispensável esse tipo de acessório. E quando nós viajamos em grupos maiores, eu também gosto muito de usar o comunicador. E aí normalmente nós deixamos uma pessoa com o comunicador em primeiro e a última pessoa lá que fecha a fila também com o comunicador.
e aí você consegue organizar o grupo. Você consegue, espera um pouquinho, ou puxa um pouquinho mais, ou vamos abrir aqui porque está vindo o carro, ou, sabe? Enfim, é muito mais fácil de organizar o grupo. Você não fica só naquela de sinal, de gesto, disso e daquilo, e sabe? Essa coisa arada, é muito mais prático. Esse comunicador aqui, por ser um chinês também, dos mais baratos, existem chineses que têm outras funcionalidades, né? Por exemplo, existe um da própria Alexin, dessa marca, que possibilita você parear até 4 pessoas no mesmo canal e ficar falando 4 pessoas ao mesmo tempo. Esse aqui, apesar de eu conseguir conectar com 4 pessoas, eu falo ou com uma, ou com a outra, ou com a outra, né? Eu consigo falar apenas 2 por vez na conversa. Se eu chamar a conversa com o B e estivesse falando com o E, vai cortar a conversa com ele para abrir o canal com essa pessoa aqui. Mas, de qualquer maneira, excelente. E aí agora que eu olhei para ele aqui, eu lembrei de uma outra funcionalidade. Aqui ele tem esse botãozinho verde, que é um telefoninho. E aqui, por exemplo, se o seu celular estiver pareado com ele e alguém te ligar, você vai apertar esse botão e ele vai atender. E você consegue conversar, atender a sua ligação, né? Estando na moto, no capacete, e consegue conversando com a pessoa mesmo estando em cima da moto. E aí sobre a distância de alcance desse comunicador aqui, na caixa dele, deixa eu ver se eu acho essa informação aqui. Ah, aqui ó. Ele diz, lá embaixo, né? Até 1.200 metros. Eu nunca medi com extrema precisão essa distância, mas eu acredito que esse 1,2 km eu nunca consegui uma distância dessa, mas a gente chegou bem perto, sabe? Talvez 1 km aí em pista livre e tudo mais, você consegue conversar. Então, ajuda demais, ajuda demais. Existem, como eu falei, comunicadores melhores, comunicadores que para você o pareamento é bem mais fácil, ou a conexão, ou ele permite mais pessoas conversarem, mas esse aqui, olha, não posso falar mal dele, inclusive, até se eu for comprar outro um dia, eu não me vejo comprando um comunicador mais caro do que esse aqui serve muito bem. Esse comunicador, inclusive, a bateria dele dura mais do que 8 horas, mesmo hoje, que já tem 3 anos e meio de uso, mesmo quando a gente viaja em mais de 8 horas no mesmo dia, eu nunca fiquei sem bateria. Então, sabe, a questão de bateria dele também é excelente. Dá para você rodar o dia todo, chega num hotel ou chega em casa, né, bota a carregar. No dia seguinte, ele está pronto para ser utilizado novamente. Ele vem com os fones para você colocar no seu capacete e o microfone. Aí a questão do capacete já é papo para outro vídeo, talvez, mas existem capacetes que, por exemplo, o nosso capacete o LS2, aquele mais antigo, se você não viu esse vídeo também, deixar um card aqui, quando eu mostro os nossos capacetes. E o LS2, o mais antigo que a gente tinha, ele vinha com uns espaços para você colocar o comunicador, mas era no lugar errado esse espaço. Então, se você colocasse o seu fone ali, o comunicador ficava mais ou menos nessa região aqui na sua cabeça, ó, e ficava ruim de ouvir. Eu vejo muita gente reclamando, o comunicador funciona super bem, mas se eu passo de 80 km por hora, eu já não escuto mais nada, porque o barulho do vento abafa todo o som do comunicador. Provavelmente o seu comunicador está na posição errada. Então a posição correta, ele tem que ficar em cima da sua orelha aqui mesmo, sabe? O fone, dos dois lados, obviamente, né? E aí, você pode pôr a velocidade que for, que você vai continuar conseguindo ouvir a outra pessoa, tá? O outro capacete, o Vector, ele já tem muito mais espaço, ele é bem mais acabado, é um capacete melhor, né? E ele eu consegui pôr com muita facilidade os fones na posição correta. Uma outra reclamação do pessoal, já fica aí a dica também. Você vai precisar de algumas iterações até você conseguir ajeitar certinho a posição do seu fone. Mas normalmente você vai pôr, aí você vai sair viajar. Nossa, vai chegar com a orelha doendo, vermelha e tal. É porque o fone está um pouquinho na posição errada. Você vai ter que ficar ajustando ele até que você vai chegar numa posição ideal, que aí não vai mais te incomodar. O fone dentro do capacete, aí é só alegria. A única ressalva com esse comunicador aqui, ele é um comunicador impermeável, ele pode pegar chuva, porém, às vezes que nós pegamos chuva com ele, se você fica um período na chuva, parece que, não sei, a umidade penetra um pouco ou alguma coisa assim, e aí ele para de funcionar. Ele começa a dar muito ruído e tudo mais, e não funciona mais. Aí você tem que desligar, tem que esperar ele secar para daí ele voltar a funcionar da maneira correta. Única ressalva,
Mas aí a gente já fez algumas outras gambiarras, né? Enrola um plástico filme. Eu tenho, por exemplo, na minha bolsa de tanque, a gente já colocou camisinha em volta do comunicador para ele não molhar. Funciona, é esquisito, mas funciona. E assim, acredito que pelo valor que a gente pagou nele, vale a pena esse pequeno transtorno, tá? A não ser que você, né, tenha uma condição melhor e queira investir num comunicador melhor, que talvez não vá ter esse tipo de problema. Mas basicamente é isso. Como parear, como fazer esse tipo de coisa, já tem um monte de vídeo na internet. Não é nenhum bicho de sete cabeças, apesar de que às vezes o pessoal, alguns modelos de comunicadores não conversam com outros, é mais chatinho de parear. Mas tem um monte de vídeo na internet. Se o pessoal tiver muito problema com isso, posso também depois gravar um outro vídeo explicando só como a gente faz para parear com o celular ou com outros comunicadores, tá ok? Basicamente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, já sabe, né? Clica no inscrever-se, que é de graça e ajuda demais a gente. E acompanha nas redes sociais. Lá a gente conversa muito mais com o pessoal e a gente consegue avisar pelas redes sociais, por exemplo, o nosso Instagram, que está aparecendo aqui embaixo, quando que a gente vai fazer uma live, ou a gente às vezes marca passeio com o pessoal e tudo mais. Se vocês estiverem por perto, dá para acompanhar a gente. Beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e falou!